Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei você que está vendo essa gravação, boa noite, gente, como estamos? Estamos aqui hoje, né, eu, meus queridos coleguinhas e meu sócio Rangel. Fala, Rangel, tudo bem? Hello, boa noite, galera, boa tarde ou bom dia, se você está assistindo essa gravação. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro aí do nosso Clube do Livro e lendo o livro que a minha sócia tem, que é o do Thiago Nigro, do Mil ao Milhão, sem cortar o cafezinho. Sem cortar o cafezinho literalmente, que eu tô aqui com o meu. A Juliana também está aí com o dela, né? A gente está aqui dando continuidade, semana passada a gente começou ele, a gente está dando continuidade a ele, e hoje a gente vai partir do subtópico do 1000 ao milhão em 20 anos, dali em diante. E aí eu queria saber de você, querido Angel, o que você, desse tópico para frente, o que te chamou mais atenção, entendeu? Compartilha aí com a gente, se puder, sinaliza aqui a página também para a gente poder ir acompanhando o seu raciocínio, porque o seu raciocínio ele é bem mais rápido que o nosso. Eu vou dar uma pincelada por cima para a gente iniciar, porque, como a gente comentou antes daqui de iniciar a live, o livro ele é muito rico em informações. Eu fui de curiosidade, na reunião passada, a gente estava comentando sobre livro de autoajuda. E eu fiquei curioso, eu falei, pô, será que esse livro se encaixa nessa categoria? E, para nossa surpresa, não, ele não é um livro de autoajuda. Ele é um livro de economia geral. Então, o que a gente espera de um livro de economia geral? Ele vai trazer dados, relatos, números, cálculos, e isso acaba que, para a gente que está iniciando nesse meio, isso fica um pouco confuso. Só que o Tiago ele tenta trazer de forma simples, entre aspas, um conteúdo que é muito extenso. E o que mais me chamou a atenção nessa parte do livro é que, além dos gráficos, dos números, das porcentagens, dos termos técnicos, usa de taxa, de Selic, dentro de tudo isso, ele ainda traz ali os questionários. Por exemplo, o que você faria dentre essas opções? E ele coloca ali algumas opções para você se ver naquela situação, sabe? Ele também coloca assim: cite aqui 5 coisas que você gasta dinheiro ou investe de alguma forma. E ali você tem que praticar. Você pega ali seu papel e caneta. Tem gente que gosta de marcar no próprio livro, outras pessoas gostam de marcar no caderno, em algo separado. E essa parte do livro me chamou muita atenção nessa parte que a gente está lendo, porque tem diversas tabelas ali que nos traz gráficos e números, mas também tem essa outra parte que nos faz praticar de fato, colocar a cabeça para raciocinar, que é uma preocupação que a gente tem no grupo, porque a gente leu, por exemplo, O Poder da Autorresponsabilidade. Beleza, a leitura em si ela é maravilhosa, mas e a prática, sabe? E aí, o que a gente faz para tentar tirar daquele conteúdo ali o máximo aproveitamento? E a mesma coisa é com do 1000 ao milhão. Tá, eu estou lendo um livro de economia geral. E aí, o que eu vou tirar para mim disso? Ele ensina ali que a gente precisa separar de fato o que é um gasto e o que é um prejuízo, o que você investe e o que você tem que guardar para fazer ali a sua reserva de emergência. Ele explica. Mas beleza, a gente está lendo. E a prática? E é justamente essa parte que me chama muita atenção. Ele sempre coloca ali algo que nos obriga, de fato, quem de fato está lendo para aprender, a pessoa vai praticar aquilo que está ali. É igual na escola, quando a gente estudava, tinha ali o livro e o professor falava, copia da página X até a X. Tinha aluno que só copiava, mas dentro dessas páginas tinha ali algumas perguntas que você tinha que responder, mas a galera só copiava, ninguém respondia de fato aquela pergunta que estava ali dentro daquele número de páginas que a gente tinha que copiar, sabe? E eu acho que é justamente isso que faz a gente aprender, a praticar. Óbvio que hoje o Thiago Nigro, ele investe milhões, deve estar até na casa dos bilhões. A gente, para chegar lá, tem que começar de alguma forma. E se não é com dinheiro de fato, que seja pelo menos ali com o nosso suor, fazendo ali aquele, entre aspas, exercício, sabe? De responder ali aquelas perguntas.
para a gente começar aqui a nossa live, essa para mim é uma parte que, de fato, não custa nada você fazer. Ou seja, você já pagou o livro. Quem não comprou o livro ainda, tem o PDF no nosso grupo do WhatsApp. E a galera que não tem ali acesso, que eu acho muito difícil, porque é gratuito para entrar no grupo, tem o audiolivro que o próprio autor ele narrou. Então, é possível a pessoa pegar ali, se esforçar um pouquinho, sabe? E escrever ali 2, 3 linhas para responder uma pergunta, que de fato, quando você escreve algo, o seu cérebro ele trabalha mais para registrar aquilo. Porque você pensou e a coordenação motora ali executou aquela função. Isso tem pesquisas que já revelaram que isso de fato ajuda a gente a gravar aquilo. Então, se a gente tem que aproveitar alguma coisa desse livro, eu acredito que seja esses exercíciozinhos de escrever ali, de anotar e de responder os questionários que ele coloca, principalmente nessa parte que a gente está lendo aí. Maravilha. Pegando um gancho no que você falou, é super importante, né? Quando a gente pensou nesse livro, a gente tinha pensado, quando a gente fez o planejamento, né, no finalzinho do ano passado, a gente já tinha colocado esse livro para janeiro, porque nossa ideia era iniciar o ano de forma diferenciada. Eu confesso que eu não imaginava que eu teria uma cabeça tão modificada e tão evoluída só com 5 meses de clube. Eu achei que talvez estaria engatinhando mais. Mas esse livro caiu como uma luva no início desse ano, porque um dos objetivos que eu coloquei para mim é organizar a minha vida de forma financeira. E nada melhor do que um livro sobre finanças. Eu não imaginava, para você ter uma noção, eu tenho esse livro talvez há 1 ano e meio, no mínimo. 1 ano e meio ou 2, e nunca tinha nem aberto ele. Então, o Clube do Livro já serviu para isso. Vamos dar glória. E 2, eu queria começar o ano diferenciado, então não tinha ideia do teor de conteúdo dele para isso. E nada melhor do que você iniciar um ano você tendo uma postura diferente. Então, você realmente, como o Rangel colocou, exercitando aquilo que você está lendo, aquilo que você está aprendendo. Então, colocando em prática. Então, um dos exercícios que ele propõe já nesse segundo bloquinho, que é o que a gente está abordando hoje, é a gente fazer o quê? É uma avaliação do que a gente gasta, o que a gente recebe, de como o nosso dinheiro é gasto ao longo do mês, a gente separar as contas fixas e tudo mais, bonitinho. Por exemplo, eu até fiz uma perguntinha lá no grupo, porque aqui é um encontro rápido, então muitas vezes a gente não consegue abordar tudo que a gente gostaria, né? Então, a gente vai colocando lá no grupo. Então, eu perguntei, gente, vocês já fizeram a planilha de orçamento de vocês básica? Que é uma planilha que está no livro físico, na página 51, que é essa daqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Acho que eu vou tentar ver se eu consigo abrir o PDF aqui para poder espelhar. E aí, ela coloca aqui, tipo assim, o que você vai botar como receita, quais são os seus gastos essenciais, os gastos não essenciais. E eu acho que dá muito trabalho fazer isso, né? Mas é crucial para a gente poder saber para onde o nosso dinheiro está indo. Porque foi como o Rangel falou, e a gente não percebe isso, a não ser quando a gente para dar atenção. Cara, às vezes a gente gasta dinheiro com bobeira. E mais do que nunca, o nosso poder aquisitivo hoje, por conta da inflação, né, dos preços de tudo, gente, nosso poder de compra, ele aqui no Brasil, né? Vamos falar aqui no Brasil, ele diminuiu muito. Então, hoje, você vai fazer uma coisinha de uma reunião, por exemplo. A gente ia fazer uma reunião para poder comprar itens para um cachorro-quente. Foi quase R$ 40. E eu só nem comprei salsicha, eu só comprei o pão, comprei um ovo de codorna e não lembro qual foi outra coisa que eu comprei. Às vezes você vai no mercado, você gasta R$ 70, R$ 100, que você fala, meu Deus, como foi que eu gastei isso? E tá assim. E tá aqui, a vida vai acontecendo, você vai para lá, vai para cá. Quando você vê, Quando você vê assim no final do mês, você fala assim, caraca, eu tenho menos de R$ 100. Do que foi aquilo? Um lanche que antigamente, ó, os próprios aqui, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, podrão. Podrão, antigamente, você pagava. Ó, um salgado com refresco hoje aqui, você não paga. É muito difícil achar R$ 5. Tá pagando R$ 7, R$ 9. Então, assim, quando você viu, acabou o dinheiro. O dinheiro foi, então a gente precisa rastrear. Sabe o que é legal
da gente estudar um pouco sobre isso, sobre economia? Quem aí sabe responder por que tem essa desvalorização? Só levanta a mão para eu ver. Não esconde, não. Olha, é muito bobo, é muito simples. Quando a gente tem, por exemplo, R$ 1.000, a gente sabe que a gente tem R$ 1.000. Só que, imagina assim, você quer comprar qualquer coisa que custe R$ 1.500. Só que para você fazer mais dinheiro, você precisa trabalhar. Só que imagina que o seu dinheiro ele vai multiplicando sozinho dentro da sua carteira. Você não faz nada. Toda vez você vai lá na sua carteira e tem mais R$ 10. Vai chegar uma hora que você vai ter os 1.500. Só que esse dinheiro que está ali multiplicando, ele não teve um suor de fato. Você não teve que trabalhar para ele estar ali. Logo, ele não tem esse valor todo. Ele não vale mesmo R$ 1.500. Ele ainda vale os R$ 1.000. Quando você for comprar o que você quer, que valia R$ 1.000, agora vai estar 2.000. Porque você meio que não se esforçou para aquilo. Trazendo para de forma econômica, o nosso dinheiro ele para de valorizar quando a gente imprime mais, que é a famosa inflação que a gente vê na televisão passando todo dia. Quando o governo ele imprime mais dinheiro, não significa que o povo tem mais dinheiro. Significa que só tem mais dinheiro na mão do povo. Aí o comerciante vai falar assim, opa, o salário mínimo aumentou, então eu posso cobrar um pouquinho mais aqui nisso. Opa, o governo deu, por exemplo, vamos falar com educação. O governo deu X bilhões para a educação. Logo, tudo que mexe com a engrenagem da educação já viu que eles têm ali X de dinheiro para gastar. Opa, se ano passado deu menos e eu cobrava X, agora com esse dobro que o governo deu, eu posso cobrar Y. E assim vai rodando a engrenagem. Como que a gente faz para diminuir isso? Para o nosso dinheiro valer mais, na verdade. A gente tem que produzir mais. E produzir isso eu estou aqui na Europa, eu fico olhando como funciona a engrenagem, sabe? Sabe quando você está dentro de uma caixinha, você não vê o que está acontecendo, e quando você sai da caixinha, você consegue visualizar? O Ceará, por exemplo, que é um estado que produz, obviamente, menos do que São Paulo, mas produz, sabe? O que eles produzem que tem valor para o Brasil todo? O açaí. Vocês já comeram açaí, não já? Vocês tiveram que ir lá no Ceará para comprar? Não, vou fazer aqui um adendo, por favor. O açaí é do Pará. Você vai Mas tem no Ceará também. O cultivo deles para a região é muito parecido. Mas tanto faz. Qualquer estado que produz algo, ele vai vender isso. E, obviamente, quanto mais ele vende, mais ele arrecada. E como que a gente faz para o Brasil em si ter um poder de compra maior? A gente tem que tentar produzir algo que outras pessoas possam comprar. Só que imagina você dentro da sua casa, querendo fazer o dinheiro da sua família render. Você vai fazer troca com os seus familiares, o dinheiro da família vai crescer? Tipo, você pega o dinheiro, compra da sua mãe compra do seu irmão. O dinheiro da família não cresce. Você tem que vender para quem não é da família. Tem que vender para fora. Como que a gente consegue fazer o dinheiro do Brasil valorizar de fato? A gente ter poder de compra? Tem que vender para fora. Vender açaí para os Estados Unidos, vender açaí para Portugal, entende? Isso tudo a gente vai ver aí no livro. Só que é aquilo que a Jennifer estava falando agora. A gente só não percebe. O que a Jennifer falou que me chamou muita atenção foi que ela tinha o livro já há um ano e não tinha lido. Eu tive esse estalo para leitura quando eu li um livro que já tinha sido escrito coisa de 200 anos atrás. Eu fiquei, caramba, eu podia ter tido esse conhecimento quando eu tinha 12 anos de idade. Sabe? Esse livro ainda tem muito para a gente ver. Como eu já cortei a Jennifer e falei de outro assunto, eu marquei aqui na página 51, que foi uma das listas que ele pediu para a gente assimilar,
Eu estou lendo pelo PDF. Não sei se para vocês aí vai ser a mesma página. Página 53. Ele pergunta assim, ó, liste as últimas 5 vezes que você gastou mais do que deveria e se arrependeu. Isso aqui é pior do que o Paulo Vieira. Tá doido. No livro é na página 54, o livro físico, mas eu acho interessante, a gente precisa fazer esses tipos de reflexões, né? E tanto essas reflexões que ele propõe nessas listas, quando a gente vê, né, de fazer o cálculo, de visualizar aonde a gente está gastando, aonde a gente deixa de gastar, ele também propõe que eu achei que era. Eu até queria saber se vocês já leram alguns outros livros sobre finanças, já viram algumas coisas, sem contar o Rangel, que o Rangel é um leitor mais assíduo do que a gente. A Aline já leu algum outro livro de finanças? Juliana já leu algum outro livro de finanças? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não, esse é o primeiro de finanças. Eu cheguei a comprar até aquele do Me Poupe, e eu acho que eu li 2 páginas. Está lá guardado ainda. Está na lista agora para ler. Vocês conseguem ver a minha tela aí? Acho que consegue. Consegue? Sim. Então, eu achei bem legal que aqui é na página 56 do livro físico e 54 do PDF. Que o que é importante a gente listar, a gente fazer esse exercício que é proposto, que o Rangel falou, e a gente listar os nossos gastos. Que aqui ele faz a proposta de uma divisão básica de gastos, né? Que aí você teria que e você pegar o salário que você faz por mês e dividir nesse sentido aqui, 50% do que você ganha ser direcionado para gastos essenciais, e aí quem faz a leitura, ou na própria página física do livro, no 51, ele dá alguns exemplos do que é gasto fixo. Os gastos, um gasto essencial, por exemplo, é um aluguel, né? Um gasto não essencial, ele coloca 10%, que aí seria, um exemplo, uma academia que você paga, alguma coisa assim. E aí a proposta que ele faz aqui é 30% você pegar e você destinar a investimentos, né? E aí você pensa, os investimentos seriam para curto, médio e longo prazo. E eu queria chamar a atenção que ele coloca aqui 10% para torrar. E é torrar literalmente. E por que eu chamei a atenção nesse sentido? Porque eu, por exemplo, até vou botar aqui na lista para a gente poder ler mais para frente o do Me Poupe. Eu já tive a oportunidade de ler o do Me Poupe. E ela faz uma divisão um pouco mais diferenciada. Só que, e eu não lembro se eu já li, acho que de outro, que eles sempre falam, separe pelo menos 10% do que você recebe para tu torrar, para tu gastar como você quiser. Se for o caso, jogar para o alto, entendeu? Jogue para o alto. Por quê? E aí tem um detalhe muito legal que ele coloca aqui na página 57, que é quando ele começa a falar sobre a reserva financeira, né? Do porquê a gente usar 30% para a gente poder poupar e por que a gente usar 10% para poder gastar. Inclusive, a Natália Arcuri fala, cara, se tu separou 10% e 10% do seu salário foi, sei lá, R$100, sei lá, você ganha um salário bom, é R$1.000, é para poder torrar os R$1.000, não é para você guardar nem nada. Aquilo ali é para você usufruir com você. E por que ele fala isso importante? Na página 57, ele fala, é por essas e outras razões que pensar com cuidado nos gastos e planejar as finanças para o futuro, mesmo que no curto prazo, não pode ser dissociado de nossa felicidade e tranquilidade emocional. E assim, a gente, quando começa a poupar, eu não sei vocês, mas lá atrás eu não tinha ideia de poupar. Então, tipo assim, na minha cabecinha eu iria ter saúde eternamente para poder trabalhar e trocar dinheiro. Trabalhar eu vou ganhar, trabalhar eu vou ganhar. Não imaginava, não sabia que a velhice estava logo ali, né? Até que o primeiro estalo que eu tive que, olha só, você não vai ter saúde eternamente, foi quando aos 27 anos eu tive uma crise na lombar, que me fez ficar andando torta por vários meses e eu precisei operar a coluna. 27 anos. E aí precisei ficar afastada. Graças ao bom Deus, a eu ter feito faculdade, estava num emprego bom,
eu conseguia ganhar um salário bom que me fez receber no INSS também um benefício bom, porque se fosse depender do INSS, também estava ferrado para poder viver, senão eu não ia cobrir os meus gastos básicos da época. E aí, de lá para cá, eu comecei a ter estalo e comecei a ver, tipo assim, gente, tem que pensar que a saúde é uma coisa perecível. E, de uma hora para outra, eu preciso pensar que eu tenho que ter alguma coisa ali que, se eu precisar, eu possa recorrer, né? E foi quando eu comecei a instalar essa ideia de poupar. Porque também é um outro detalhe aqui. Eu fui, sim, uma pessoa privilegiada que os meus pais chegaram e falaram assim, olha, minha filha, eu vou financiar o seu estudo, não quero que você comece a trabalhar agora. Então, eu comecei a trabalhar um pouco mais tarde, do que muita gente por aí, né? Mas mesmo quando eu comecei no mercado de trabalho, que eu comecei aos 18 anos, aí dei uma parada, depois da faculdade, já com uns 25, voltei a trabalhar com força total, e aos 27 tive que parar, praticamente. Mais ou menos isso, né? Tive que parar. Então, tipo assim, eu fiquei pouco tempo para usufruir. E assim, nesse meio período, eu ganhava bem e gastava como se não houvesse amanhã. E aí, resultado, quando eu precisei, ainda bem que eu tinha o benefício do INSS, que eu tinha um salário bom, que ele mesmo já fazia o recolhimento, senão eu estaria, né, na sarjeta. E aí depois começou aquela coisa tipo assim, eu trabalho, aquela coisa tipo assim, tu economiza, mas tu não economiza. Tu economiza, mas não economiza. Quando tu tá economizando, eu pensava assim, caraca, eu trabalho muito, eu preciso gastar esse dinheiro porque eu mereço. Que é aquela falsa sensação de merecimento que a gente tem. E eu acho legal, porque quando eu comecei a ler finanças, e o pessoal falava, não, você tem que poupar, você tem que poupar. Eu achava chato, que eu falei assim, pô, a gente trabalha pra cacete, e em que momento que a gente vai usufruir desse dinheiro agora? Porque, tudo bem, a gente tem que pensar no amanhã, mas a gente não pode deixar de pensar no agora também. Para mim é importante. E é uma coisa assim que fica também reflexão. O que é importante aí para você? Como que você pode usufruir do seu tempo? O que é importante? É você pensar no futuro? É pensar só no futuro? O agora? Você não tem pressa para poder viver? Então, beleza. Mas saiba que as pessoas que trabalham no mercado financeiro falam, você pode fazer ambos. Você pode pensar no seu futuro sem esquecer do seu presente. É só uma questão de adaptação. E a adaptação passa por a gente passar por essa questão de autoconhecimento, a gente ter autorresponsabilidade, a gente ir adaptando, a gente ir fazendo uma flexibilização na nossa vida. E eu acho bem legal que quando ele colocou essa parte, reforçou mais ainda de tipo assim, cara, vale a pena. E hoje eu penso muito mais a nível de futuro, né? De uns tempos para cá, tenho começado a pensar muito mais. E desde que a gente leu O Homem Mais Rico da Babilônia, eu voltei a pensar em uma reserva de emergência mais assídua, porque até então só estava usufruindo da reserva que eu tinha feito depois, né? Ainda mais que eu precisei ficar em casa em 2020 por conta do falecimento do meu pai. E aí eu cheguei e falei assim, cara, só estava usufruindo. E quando a gente leu O Homem Mais Rico da Babilônia, eu voltei. E aí, como eu estou em casa, eu esqueci completamente do meu conselho, porque eu sou farmacêutica. Eu falei assim, gente, eu esqueci que todo ano a gente tem que pagar o conselho, esqueci, que a bomba vem agora, tipo PVA. PVA eu lembrei, mas o conselho esqueci. Aí ele fala nessa mesma página, e na outra, foi que eu comentei, que é assim, desde que esse montante possa ser rapidamente devolvido ao fundo, não vejo problema em usá-lo, por exemplo, para aquele período do ano, como em janeiro, quando contas, impostos e matrículas acumulam, ultrapassando os gastos fixos médios da média do ano. E aí, na página 58 do livro físico, que é aquela tabelinha que eu compartilhei também no grupo, que eu falei assim, pô, era uma parada que quando eu li, eu não tinha caído a minha ficha. Página 56 do livro físico. O que um fundo de emergência pode cobrir? Que justamente isso. Eu falei assim, cara, quase se eu tivesse começado no início de 2022, eu já teria, no mínimo, o valor da minha anuidade para poder pagar à vista com o maior desconto possível. Como eles sempre falam, você pagando à vista, você consegue o maior desconto possível.
Mas pelo menos essa primeira parcela de janeiro eu já tenho lá para poder pagar, porque só de ter pensado um pouquinho atrás, isso eu estou falando que a gente leu O Homem Mais Rico da Babilônia, foi quando? A gente leu em maio, outubro? junho. Foi. A gente leu em outubro, entendeu? Então eu falei assim, pô, eu já posso pelo menos pagar essa daqui, dou uma respirada para já mês que vem já tenho o restante para poder fazer, mesmo sendo parcelado, não é a melhor opção, mas é o que dá para fazer agora. E eu falei assim, caraca. Aí o que eu ia colocar aqui, que eu coloquei lá no grupo. Então, esse insight que eu falei assim, cara, no momento eu estou desempregada, eu tenho outras contas também, esqueci completamente dessa, mas agora, como eu juntei um dinheirinho, não está muito grande, mas eu posso usar, eu vou conseguir repor rápido, e aí já pelo menos não fico estressada com isso. Quando eu comecei a pensar nessa parte assim, preciso poupar para o futuro, não sei o quê. Aí eu conseguia, ia lá, aí eu separava um dinheiro bom do meu dinheiro, vou separar uma grana boa. Aí separava. Aí eu olhava para aquela grana, deixava aquela grana numa poupança, ou eu deixava na conta corrente, achando não, porque eu sou uma pessoa regulada, não vou mexer naquele dinheiro. Aí quando eu olhava assim, eu falei assim, caraca, eu tô com bastante dinheiro, né? Vou usar esse dinheiro porque daqui a pouco, como eu tô trabalhando, daqui a pouco eu vou lá e vou repor. E quando você via, eu falei assim, Jesus, não tem nada. Então eu usava completamente errado uma reserva de emergência, era só aquela reserva para dizer assim, consegui economizar durante 2, 3 meses, daqui de 2, 3 meses eu estava gastando tudo de novo. E aí a gente vai se doutorando. Por isso é importante a gente também ir lendo alguns livros de finanças. Estou contando isso aqui porque, cara, a gente não tem que contar só... A gente tem que contar as derrotas também, né? Porque a gente... que de derrota vive um homem, né? E achei muito legal porque eu lembrei de quando eu ficava gastando assim, e agora que eu falei assim, pô, agora que eu tô assim, assíduo, que eu já ia colocar ele num rendimento para poder ficar, não ter menos acesso ainda, que é a minha reserva de emergência, de render um pouquinho melhor, mas de não ser tanta facilidade, eu falei, opa, peraí, que pelo menos R$100 eu vou ter que pegar para poder levar para anuidade. Mas a gente já falou pra caramba. Queria saber se as meninas têm alguma coisa para falar aí dessa parte. Tem alguma coisa que elas queiram compartilhar que gostaram? Aline, Juliana, alguma coisa para compartilhar com a gente? Bom, eu estava esperando a Aline dar o ar da graça, porque eu falo demais. Mas eu estava olhando aqui, eu gostei muito dessa parte da planilha básica de orçamento, para mim ter um geralzão do que é importante para mim. Ele até fala aqui que não tem como determinar o que é importante para cada um. Porque uma coisa que ele citou e é até a minha realidade, por exemplo, stream para mim não é importante. Mas já uma academia, é igual ele cita aqui, é importante para mim porque me obriga a ir, porque eu sou dinâmica, eu gosto de funcional, essas coisas. E às vezes, se não for na academia, por muitos anos eu malhei em casa, mas como hoje eu trabalho em casa, eu preciso sair. Isso tem a ver com a minha saúde mental. Eu ir na rua, ver gente, estar em convívio com pessoas. Como hoje eu trabalho em casa. Quando eu trabalhava fora, não era tanto. Eu chegava super cansada, eu falava, vou malhar aqui 30 minutinhos e estava de boa. Porque aquela necessidade minha já tinha sido suprida de ir para a rua. Então, eu achei que interessante, quando eu vi exatamente isso, umas coisas que são importantes, que são consideradas para uns, talvez não essencial, e para mim, tipo, super essencial, que é de acordo com o momento que você está vivendo. Isso aqui eu achei bacana, porque não engessa, né? Porque tem pessoas que falam, isso aqui é supérfluo, mas supérfluo por quê? Depende. Isso eu achei interessante do livro, porque me abriu os olhos que realmente, peraí, eu não estou errada. Supérfluo, você tem que entender o que é importante para você e o porquê. Se aquilo te faz bem ou te faz ser mais produtivo, aquilo é importante para você. E aquilo que não faz diferença na sua vida é o supérfluo, né? Muitas das vezes. Eu achei essa parte muito interessante. E sobre essa lista de últimas vezes que gastou, eu não tive muitas vezes, não, mas
eu coloquei muitas coisas relacionadas, às vezes, à ansiedade, às vezes, tipo, um gasto que não era necessário, e, tipo, vou ali, tem um dia que dá a louca e quer gastar tudo. Mas muito voltado para essa área de ansiedade. Então, eu coloquei guloseima, sorvete, comprar uma coisa que você nem está precisando, e você vai lá e fala, é igual você falou, eu mereço. Mas aí, às vezes, não é um eu mereço realmente que você está querendo aquilo. Às vezes é só para mascarar alguma ansiedade, alguma coisa. Isso aqui foi legal para mim trazer essa claridade também. E tá. E aí, quando ele caiu nessa questão dos 50% básico aqui, que eu fui fazer as contas, eu falei, eu tenho que fazer magia, porque na realidade, né? Ele até fala aqui, se você faz as contas e vê que o seu 50% não supre, é sinal que você tem que fazer mais grana, porque deveria suprir. Mas se for dividir realmente, hoje em dia não supre, não. Eles não sei de onde. Olha, assim, eu falo, gente, quando eu conseguir tirar 30% para investir, estou rica. Porque 50% disso, 50% essencial, 30% investir, vamos dizer, né? É aquela questão que ele falou do padrão, de você também ter aquela sabedoria de se a sua renda aumentar, você não tem que sair correndo para financiar um carro. Ele até fala sobre isso nessa parte, né? É pensar antes de você gastar, que é a parte que a gente está, né? De gastar bem. Porque senão a gente torre e tudo vira os 10%, vira 60%. O legal dessa parte é que, por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou torrar os 10%. Os 10% vai dar R$ 15. Pô, vai fazer o que com R$ 15? Pois é. Na hora que eu olhei, eu falei, gente, vai sobrar nada para torrar. Aí o que a gente faz? Cartão de crédito. É aí que está o nosso erro. Que ele fala muito isso também, de antecipar, né? As coisas que a gente quer. E é assim que a gente torra. Aí vira 40, vira 50. Verdade. Vou deixar a dona Aline falar, senão ela vai me bater. Eu não tenho muito a acrescentar, não, porque, como eu falei até antes, né, eu precisaria muito do físico, mas, assim, por alto, né, eu, particularmente, né, não sou uma pessoa muito gastadeira, né, porque eu sempre fui muito consciente de que eu vou gastar o que eu tenho. Então, e assim, eu nunca tive muito, assim, meu, assim, para poder gastar. E o que eu tenho, eu gosto de guardar, né? Eu sou uma pessoa bem econômica, só que eu sou aquela pessoa que eu guardo na poupança, entendeu? Tenho minha reserva na poupança. É por isso que eu estou aqui para poder estar aprendendo a guardar em outro lugar, entendeu? Para eu poder começar a criar em mim esse espírito gastadeiro que eu não tenho, entendeu? Eu ainda tenho que adquirir isso, né? Que é uma coisa que não é de mim, de estar gastando, né? Com coisa supérflua ou gastando até com bobeira. Não sou muito, fazer lanche na rua, é muito raro, né? Lanche na rua, para mim, era tipo, quando eu estou namorando, que aí para socializar no namoro, a gente vai para a rua para comer besteira, né? E assim, é mais nessas ocasiões assim, né? Ou quando, lá uma vez na vida, outra na morte, quando reúne os amigos, né? Que os amigos, né? Não se reúne para fazer uma trilha, se reúne para comer alguma coisa, né? E aí a gente, né, gasta uma coisinha aqui, outra ali, mas do meu habitual eu não costumo ter esse tipo de gasto, assim, né? Mas olhando até aquela planilha, meu gasto assim mais é com gasto essencial, é passagem, né? Conta para pagar. Acho que o gasto que eu tenho é essencial e o resto eu poupo, entendeu? Mas poupo na poupança. É basicamente isso, né? Você ouviu, né, Rangel? Você Esses fica convidando stand-up seus comedy que ela vai aí. amigos. Você fica só convidando seus amigos para comer. Não fica convidando seus amigos para fazer trilha, entendeu? O problema é aí, tá aí com você, tá?
Até a Juliana entendeu a indireta aí. Aí tem uma parte do livro até que eu lembro que ele fala, né, a questão do carro, né, que ela até comentou, né? E aí, assim, eu assim, tenho até meio que, não é crítica, mas um ponto de vista um pouco diferente, né? Que ele fala, né, eu acho que é mais para frente, né? Que ele fala que o gasto com carro é uma coisa, né? Como se fosse, né, entre aspas, superficial, né? De status. Eu, na minha visão, no Brasil, acho que o carro é algo essencial, sim, não é um artigo de luxo, né? Principalmente dependendo do lugar que você mora, né? Que o transporte público do Brasil é muito ruim, muito precário, né? Em vários lugares, em várias situações. Então, assim, eu não consigo ver o carro como tão, né, um artigo só de luxo, né? Eu acho que o carro é um artigo assim, essencial para algumas pessoas, né? Principalmente para se locomover para trabalho, ou outras coisas, dependendo da região que você mora. Né? Claro que o carro ele vai ter um gasto, né? Mas assim, eu acho que é algo que entra até na questão essencial de muitos dos brasileiros. Né? Era só isso mesmo. Sobre essa questão do carro, só para complementar, eu acho, teve essa parte que ele falou do carro, eu achei interessante que ele falou uma coisa que eu até penso também. Ele falou sobre a questão de a pessoa ter não sei a palavra certa, mas ela quer o carro zero, sendo que ela poderia comprar um carro bom, usado, muito, que economizaria muito mais. Então, às vezes, por uma questão, a palavra é status, por uma questão de status, né? Ah, não, tirei um carro zero, ela acaba entrando numas armadilhas, né? Que paga, às vezes, 2, 3 carros por conta que ela quis. Ela não tinha o carro, não tinha como pagar à vista, mas ela queria um carro zero, e aí ela acaba ficando endividada. Então, assim, é uma coisa que eu também penso, porque eu penso, poxa, realmente, eu vejo o carro como uma questão de necessidade, principalmente aqui no Brasil. Mas hoje, graças a Deus, com o Uber, menos, porque hoje em dia dá para fazer, dá para não. Saiu? Ah, não. Dá para, graças a Deus, com o Uber as coisas melhorou demais com esses aplicativos. Mas eu ainda penso essa questão, tipo, carro zero. Cara, um carro zero, ele é muito mais caro do que um carro usado. Sendo que depois que saiu da concessionária ali, ó, saiu, ele já desvalorizou. Então, ele fala sobre isso também. Eu concordo com essa questão de não ser supérfluo, mas tem muito essa questão de status, tipo, tirar um carro zero. Muitas das vezes tem muita gente andando de carro zero que não consegue pagar. Tá quase perdendo o carro mesmo. Sim, eu acho que tudo tem que ser avaliado, né? Até a questão mesmo que ele fala, né, de financiamento de casa e tudo mais, tudo você tem que fazer uma avaliação e ver, né, o que compensa, né? Assim, para não, né, não sair, né, prejudicado, né, de nada. Às vezes compensa mais você financiar um carro, às vezes compensa mais, né, você, né, até nessa questão de carro novo, carro muito antigo, acho que tudo isso vale, né, da análise de cada um, né? Por exemplo, né, às vezes você pode ir num lugar, tipo num bairro aqui, né? Falando aqui da região que a gente mora, São Gonçalo, tem lugar que Uber não entra, então assim, vale a pena a pessoa ter um carro, entendeu? E assim, vale a pena ter um carro novo para colocar um seguro, porque de repente a pessoa mora numa área de risco e aí compra um carro usado e é roubado, e aí não tem seguro porque é muito antigo. Então, assim, tudo tem que ser balanceado, tudo tem que ser pensado para a gente poder estar, né, fazendo a melhor escolha, entendeu? Sim. Concordo. Eu acho que o que você falou era uma das coisas que eu até circulei aqui para poder falar, que a chave é essa, né? É tipo assim, colocar na balança. Muitas vezes, o que acontece, ele até coloca aqui, na página 68 do livro físico ou na 66 do PDF. Decisões de alto impacto financeiro. De qualquer forma, tu fazer uma viagem, né? Comprar um carro, seja novo ou velho, financiado, né? E uma daqui agora que está sendo a minha realidade, ter filhos.
muitas pessoas entram, têm um sonho de ter filhos, mas não se planejam, não pensam no gasto, né? Tem aquela romantização de que vai ser as mil maravilhas, de que todo mundo vai contribuir, todo mundo vai ajudar, né? E quando chega na hora, o que aperta é para você. Se você colocar isso na ponta do lápis, é óbvio que tem certas coisas, assim, vou falar por mim. Por mais que eu coloque na ponta do lápis, nunca vai ser a dimensão. Mas eu preciso ter essa noção de que, cara, eu vou ter esse tipo de gasto. E eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para mim, de algumas coisas que hoje são gastos essenciais, vão passar a não ser essenciais. O que não é não essencial vai passar a ser essencial. Então tem que ser pensado, foi o que a Aline falou. Tem que ser pensado na hora de você chegar e entrar como aquilo ali vai entrar numa alta parcela para você, né? E também, por exemplo, um imóvel, né? Eu acho que aqui no nosso país, e acho legal isso ficar registrado, a gente tem uma cultura muito forte de ostentação. E seja para justamente você chegar e fazer o status, seja com um imóvel novo, seja com carro, seja até com pertences até menores, passando do notebook, do telefone até a vestimenta, de você pagar certos valores altíssimos, que é assim, a pergunta que fica é: qual é a intenção? Aquilo ali vai cobrir alguma coisa que é importante para você? Era um sonho seu? Se sim, ótimo, mas será que esse sonho precisa ser necessariamente agora? Ele precisa ser retirado todo aquele montante numa tacada? Será que você não tem como planejar aquilo ali para tu comprar com segurança? E aí você vai usufruir com segurança, você vai usufruir com tranquilidade, com gosto. Porque como a própria Aline falou, a gente trazendo aqui para nossa região, pô, às vezes é um sonho de uma pessoa ter um carro novo, um carro do ano, né? Vamos botar aí um Jeep Renegade. Aí você tem que colocar, se você for comprar financiado, tem que colocar o valor da parcela, isso cabe no seu bolso. Você vai conseguir pagar um seguro, você vai conseguir manter a gasolina, vai conseguir manter uma manutenção, que é outra coisa que a gente não coloca, é manutenção. O Rangel está aí de prova, o Rangel já teve moto e carro. Por isso que ele hoje está na Europa, porque ele é rico. Entendeu? Mas são duas famílias. Eu estou aqui com uma moto, eu estou com uma mini família, eu estou com um bebê. Não sabe? Não posso nem falar que não sabia, entendeu? Não troca a fralda, mas troca o óleo. Exatamente. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo e que a gente tem que pensar, tem que colocar. E eu acho que, assim, agora foi o momento certo. A gente fez meio que um semi-planejamento. Não foi um planejamento por completo, mas agora a gente viu que a gente estava disposto a abdicar de certos gastos que antes eram essenciais para a gente, passou a não ser essencial, né? E a gente está fazendo em prol de ter um veículo que leva a gente para onde a gente quiser, traz o meu esposo de casa do trabalho dele. E acho que é importante a gente pensar, e ele colocou essas aí que eu compartilhei com vocês como decisões de alto impacto financeiro. Mas eu acho que quando a gente começa a pensar em adquirir alguma coisa, mesmo que ela não seja aquele big impacto, eu acho que ela vai ter um impacto. Acho legal a gente começar a pensar assim, tá, beleza, isso aqui que eu quero, isso aqui precisa ser agora, eu tenho dinheiro agora, isso vai me fazer ficar desconcertada, vai impactar, eu vou deixar de investir, eu vou deixar de pagar alguma conta, porque o que mais as pessoas fazem vou deixar de pagar uma conta para poder ter aquilo ali, para poder adquirir agora, porque eu quero aqui e agora, né? Então, assim, acho que todas as nossas ações, o que a gente conseguir trazer de tipo assim, parar para pensar antes de comprar, vai fazer toda a diferença. Eu acho que aí a gente vai começando a se doutrinar, né, nesse sentido, para a gente poder cada vez mais estar gastando nosso dinheiro melhor, a gente vai estar pensando no investimento melhor e vai estar pensando nas outras coisas, né, bem melhores. E outra, aí eu trouxe nessa página, que é aquela coisa que, assim, a gente precisa ficar de olho porque acaba sendo para a gente, né? O pobre paga juros para sempre, o rico os recebe. Então, assim, até quando que a gente vai ficar pagando juros só para poder chegar
e fazer, ele coloca aqui que eu marquei o parágrafo todo, né? Ele fala, e aí chegamos a um ponto fundamental deste livro. Como falei antes, não é cortando cafezinho que você chegará ao 1 milhão, mas financiar mais de 50% de um imóvel ou um carro inteiro pode sim postergar em muito esse resultado. Se utilizar o capital de terceiros para grandes compras for um hábito recorrente, então a vontade de acumular patrimônio pode ser apenas ilusão, pois a maior parte da renda dessa pessoa estará sempre ocupada com o pagamento de juros e não no recebimento. Então aí a gente entra, tipo assim, capital de terceiros, o próprio cartão de crédito, você utilizar um capital de terceiros também, se usado de forma indevida. Aí ele conclui, o raciocínio é simples, nenhuma empresa ou instituição coloca um bem em suas mãos ou te empresta dinheiro porque é bonzinho. A moeda de troca são sempre os juros, e pagar os juros é o que distingue os ricos dos pobres. E aí até quando a gente vai ficar, né, só pagando juros para os outros, tá? A gente tem que começar a tomar posse disso, começar a falar assim, não, agora eu quero receber os juros, né? Eu quero... A gente já paga, aqui no nosso país, a gente paga impostos altíssimos, tem imposto embutido em tudo, então a gente tem que começar a utilizar isso a nosso favor, né? Eu achei interessante a parte que você falou sobre essa política, não é política, é esse costume que tem no Brasil das pessoas ostentarem as coisas. Hoje eu estava fazendo um trabalho numa empresa que é a que fornece energia aqui em Portugal. É como se fosse a Enel aí de vocês. E tinha um rapaz lá reclamando que o preço da luz aumentou muito aqui. Eu, como não acompanhei quando estava, para onde foi, então eu não sabia opinar. Só que me trouxe uma reflexão, a reclamação dele, que é assim, todo mundo recebe. A gente tem um salário. E a gente tem um salário mediante ao problema que a gente resolve. Por exemplo, o meu chefe está pagando meu hotel, meu almoço, minha janta, para eu vir aqui fazer o serviço. Então, quando ele vai me pagar, e quando ele oferece esse serviço para o cliente dele, ele fala assim, peraí, então o Rangel vai lá, vai ficar uma semana no hotel, vai comer 7 dias, almoço, janta, café da manhã, tá, isso vai dar X. Para o Rangel levar X, eu tenho que cobrar Y do meu cliente. Aí começa uma cascata, o cliente vai olhar para ele e vai falar, pô, você está me cobrando X, vale a pena para você resolver esse problema para mim? Vale, então eu pago. Ele vai olhar para mim, o meu chefe vai falar, vale a pena eu pagar esse dinheiro para o Rangel ir lá resolver? Vale, e eu recebo. E por que a empresa de luz recebe tanto, aumenta cada vez mais, mas qual é o problema que uma companhia de energia resolve? Vocês conseguem mensurar isso de, caramba, se a gente ficar sem luz, sabe? Ou seja, eles são grandes, óbvio, é uma indústria gigantesca, trilionária, mas resolve um problema. Agora, quando eu penso nessa questão de ostentação, eu conheci um menino, ele tinha 19 anos, ele mora em São Gonçalo, chama João Marcos. Ele tem um Gol, geração 7. Eu acho que o golzinho dele é 2002, 2019, o gol dele. Só que eu fiquei, caramba, eu tô com 30 e tenho um carro e uma moto. Eu tinha um Virtus aí no Brasil, 2020. Pagava quase R$ 1.200 por mês nele. E eu fiquei, cara, como é que esse moleque com 18 anos, 19 anos já tem um carro? Como é que esse cara faz? Aí, e tipo, para a galera que segue ele no Instagram, que acompanha ele, os amigos, vê ele andando de carro novo e fica, caraca, esse moleque tá ostentando. Ele veio da favela, mora em São Gonçalo, da onde ele tirou dinheiro para comprar esse carro, sabe? Só que aí, Gonçalo, a conversando gente com ele, já eu imagina entendi. que pode até ter do tráfego. Exatamente, exatamente. Aí eu fiquei pensando, tá, vou tentar descobrir. E isso é um pouco do que tem aqui fora. Quando as pessoas aparecem com algo assim, um carro novo, um relógio bonito, as pessoas querem saber o que elas estão fazendo para ou aprender ou fazer igual para ter também. Então, é uma forma de ostentar, óbvio, mas como que a gente vê a ostentação, sabe? E eu fui perguntar para ele.
Ele falou assim, Rangel, meu pai me deu 10 mil reais para eu comprar, e as parcelas, eu já tinha feito Uber durante 2 anos com o carro de um amigo, ou seja, ele pagava o amigo para usar o carro como Uber e ficava com parte do que ele ganhava, ou seja, ele já ganhava pouco como Uber, ainda dava parte desse lucro para o cara do dono do carro e ficava com parte. E ele ficou 2 anos trabalhando em Uber. Se vocês andam aí de ônibus ou já viajou de carro durante 1 hora, é cansativo? Imagina o cara ficar o dia inteiro dentro da miséria de um carro, almoçando ali dentro, sabe? Não é digno, vamos dizer assim, mas é um trabalho. Então ele ficou 2 anos juntando dinheiro, o suficiente para segurar 6 meses. Se ele ficasse desempregado, se ele não pudesse rodar com o carro, 6 meses ele ia ter para pagar a parcela do carro que o pai dele ajudou ele a comprar. Ou seja, ele ralou pra caramba para ter o carro. Mas para quem estava olhando de fora, estava ostentando, pô, podia ter comprado um carro mais barato, mas comprou esse por quê? Ele me mostrou uma planilhazinha que ele fez, que ele parcelou o carro, acho que em 4 anos. Ele colocou na tabela o preço dos IPVA, o valor dos pneus que ele ia ter que trocar durante de 7 em 7 meses, que ele já sabia quanto gastava, porque ele já tinha trabalhado no Uber, sabe? Depois que eu vi isso tudo, eu falei, não, esse cara merece ter esse carro. Porque por mais que todo mundo fala que ele está ostentando ou que ele tá mexendo com coisa errada para ter as coisas, não, agora eu entendo o porquê que ele tem, sabe? Então tem muito disso. E isso tudo se encaixa exatamente com o que a gente está falando. O Thiago Nigro, ele pega e fala assim, tá, qual é a sua necessidade? É essa? Então você tem que se adaptar a ela. Se para você a academia não vale a pena, então corta a academia, pô. Não, peraí, a academia para mim vale a pena. Pô, mas streamer também vale a pena. Então você tem que adaptar para você o que é melhor. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi guardar o meu fundo de reserva em alguma coisa que rendia. Então eu peguei uma ação de liquidez diária, que assim, eu posso vender hoje, pegar o dinheiro amanhã, e ele continua rendendo. Ao invés de eu guardar embaixo do colchão ou deixar na poupança para ter uma segurança, não, eu já coloquei em liquidez diária, sabe? Isso me ajudou muito, porque ele rendia e ainda estava lá para quando eu precisasse. Isso é muito bom. Eu vou abrir o portão ali pro amigo, vou atender aqui pelo celular para eu ouvir vocês, mas eu volto já já, tá? Mas eu vou acompanhar aqui. Beleza. Eu estava até comentando, acho que foi com a Aline, e hoje eu estava comentando com o Jorge, meu esposo, que assim, hoje você tem vários, por exemplo, mas as contas, né, as próprias contas correntes que elas já geram também um rendimento acima do CDI, que é um dos índices que a gente conseguiu acompanhar aqui mesmo no próprio livro, que ele falou um pouco sobre. E você consegue render muito mais e você consegue usar na hora mesmo. Por exemplo, a própria Nubank, né? O que eu faço hoje, onde eu estou mais utilizando é na 99Pay, que é aqui o 99, um aplicativo também tipo Uber, né? De que você pode pedir carro, e ele abriu uma carteira. E lá ele rende 220% do CDI. Então, assim, ele rende até R$500, vai render até 220%. Acima de R$500 na carteira, aí já passa a render 100% do CDI. Então, qual é a minha ideia? Até os R$500 eu deixo ali, né? Hoje, o que dá para eu poder separar da nossa renda. Por isso que a 2023 a meta é a organização. Está sendo eu separar aí, em média, uns R$50 a cada quinzena. E aí, a cada 5 meses, eu vou tirar esse dinheiro e vou tentar colocar aqui. A ideia do livro é essa: eu ver onde vai ser para eu poder conseguir avaliar onde vai ser melhor dali eu colocar. Hoje, por exemplo, eu estou lá com em torno de R$114. Todo dia ele está me rendendo 3, 4 centavos. Aí, fechou os 500, eu já pego, já vou começar a acompanhar e vou começar a estudar
Onde eu posso deixar esse dinheiro que eu possa ter essa rentabilidade? E assim, ele é uma carteira. Se eu quiser, eu faço o Pix e mando para o meu banco e utilizo na hora, entendeu? Não tem essa dificuldade. O Nubank, se você já for correntista, se você tiver o cartão de débito, você já pode passar até no débito e ele rende lá para você. Então, são alternativas que hoje estão muito melhor do que você deixar na própria poupança. Eu não lembro qual é o rendimento, mas da última vez que eu vi, estava em torno de 120% na conta do PagBank, ou do Mercado Pago, que também é uma conta, assim, é uma carteira que você deixa seu dinheiro lá, ele vai rendendo. Se você precisar, tu transfere na hora para o seu banco e utiliza. Então, assim, melhor do que deixar na poupança, deixa em carteiras assim. Começa com um valor baixo para você sentir segurança. Se você não sente segurança para poder colocar um valor, né? No 99, sugiro deixar até no máximo 450, porque aí ele vai rendendo diariamente. Hoje o meu, por exemplo, estou dando um exemplo, a uns R$110 está rendendo 3 a 4 centavos. Já ficou em torno de 450, ele chega a render até 50 centavos por dia. E aí vai ter uma hora que ele vai completar os 500, não vai render mais de 220. Aí tu pega, tira esse dinheiro e com a leitura do livro, ou com outras leituras, ou acompanhando canais de pessoas que falam sobre investimento, você vai lá e vê um outro de liquidez diária que vai servir melhor para você. Mas olha só, onde que você coloca um dinheirinho e tu vai ganhar todo dia? Na poupança você não consegue ver isso. Nesse tipo de carteira de investimento, e outra coisa, eles estão cada vez mais, como está ficando cada vez mais popular isso no Brasil, eles estão cada vez mais procurando ter todos os benefícios que contas de bancos grandes, né, ou contas de corretora oferecem, como, por exemplo, eles fazem parte, eles têm como resguardar o seu dinheiro através do fundo de crédito, o FGC, Fundo de Gestão de Crédito, não lembro aqui. Então, eles têm o seu dinheiro, até 250 mil que você deixe nesses tipos de lugares, você tem a proteção que é dada pelo próprio Banco Central, que, se acontecer alguma coisa, o próprio Banco Central vai conseguir resguardar o dinheiro. Então, assim, cada vez mais eles estão buscando também deixar a gente desguarnecido, né? Tendo uma guarnição por trás. Então, é uma questão de tipo assim, bora lá, bora experimentar, bota um pouquinho aqui, começa R$10. Eu adoro ver o dinheiro, nem que cresça assim, 1, 2, 5 centavos por dia, acho isso maravilhoso. Também. Comecei a ver isso no PicPay, quando o PicPay rendia 150%, falava assim, que legal. Mas o PicPay também é uma outra alternativa de conta que dá para você poder deixar um dinheirinho e você ver. E você vê rendendo, né? Você não fica aquela coisa tipo assim, pô, parece que não rende. Eu deixava, quando eu não conhecia sobre isso, eu deixava na poupança e eu ficava assim, gente, parece que essa poupança não rende, demora um mês para demorava 6 meses para acontecer, para você ver alguma coisa, entendeu? E agora nessas não, você vê aí com um dia. É muito legal. Então, tipo assim, vamos experimentar, né? Eu tô lendo o livro agora, o que eu tô fazendo? Quando entrei na bolsa, eu entrei na bolsa porque eu queria investir. Falei, vamos lá, acho que eu já até contei. Quando eu vou investir, fui pegando uma ação ali de R$2, uma ação de um e pouquinho. O que eu fiz? Eu estou resgatando tudo meu, independente se está em alta ou baixa. Por quê? Depois desse livro, eu quero acompanhar melhor e fazer um investimento mais consciente. Quero reinvestir esse valor na bolsa. Mas agora eu quero fazer de uma forma mais consciente, uma forma mais clara, né? E eu só vou conseguir fazendo isso como? Fazendo isso tipo assim, testando, procurando saber, procurando a opinião de outras pessoas, lendo como a gente está lendo, né? A própria Aline mesmo comentou esses dias que tem um colega dela que já faz investimentos, né? Inclusive na bolsa, em outras coisas. Depois queria que ela abrisse aqui para poder colocar um pouco sobre o que ele falou, tá? Que vale muito a pena, e assim, são altas dicas que a gente vai pegando de uma pessoa, pegando de outra, a gente vai vendo o que funciona pra gente, e a gente vai perdendo medo, e a gente achando que a gente, para poder comprar uma ação, a gente tem que ter R$1.000, e a gente vai botar R$1.000 numa ação, quando na verdade você às vezes com R$2, você consegue comprar uma fração de ação, você consegue comprar uma ação, entendeu? Agora, uma coisa também que eu queria colocar, que eu pensei muito hoje de tarde, é que assim,
A gente tem que entender que hoje o Nigro, outras pessoas que chegaram lá, eles fizeram a sua reserva, eles podem ter começado com pouco, mas eles conseguiram poupar e hoje eles têm capital, eles se programaram, se organizaram para ter dinheiro só para poder trabalhar com isso, investindo. Então, tipo assim, ele pode se dar o luxo de chegar e colocar R$1.000, 10.000, 1 milhão, 50 mil, e assim vai em um tipo de investimento. Se ele perder, ele já tem o planejamento, ele já sabe que ele pode correr esse risco e não vai ser impactante para ele. Agora, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade, inclusive em termos de ganho. Ele aqui fala muito sobre algumas planilhas, né? E ele fala sobre você colocar investimentos de 1.000, 10.000, 50.000, né? E você vai fazendo juros sobre juros. Gente, isso é o que ele trouxe para poder a gente ter uma dimensão em termos de número. Porque às vezes, quando você vai falar em centavos, como eu falei, cara, eu boto meu dinheirinho lá no 99, ele me rende 3 centavos. De 3 em 3, às vezes a pessoa assim, mas rende pouco. Cara, se em 7 dias ele vai me render 21 centavos. Isso aí eu tô falando que eu botei R$100. Se esse rendimento se mantivesse para valores maiores, como por exemplo R$1.000, a gente já anda com a vírgula, né? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente traz para a nossa realidade, se você vai em investimentos, gente, não tem como. Se o cara mostra para você na tabela que ele investiu 10.000 e teve aquela rentabilidade daquele valor, é porque ele investiu 10.000. Não é você que vai investir R$10 que vai ter a mesma rentabilidade que ele teve. Que eu acho que é um pouco que algumas pessoas assim criaram um pouquinho de ranço, né, dele, de algumas pessoas por não conseguirem fazer esse paralelo, tá? A gente tem que ter isso muito bem claro, é o alinhamento de expectativa, tá? Na nossa cabecinha. Vocês conhecem um cara que chama Luiz Barsi? Já ouviram falar? Acho que não. Eu já. Você conhece, Aline? Não conheço, mas já ouvi falar. Ele é o maior investidor da Bolsa de Valores do Brasil. Ou seja, se ele é o maior do Brasil, imagina quanto esse cara não investe. Ele fez um podcast com o Thiago, onde o Thiago fala assim, minha carteira pública no ano de 2000 e não sei quanto faturou, acho que 400 mil e não sei quantos no ano. Aí ele perguntou para o Barça quanto a dele, tipo, só arrecadou, só lucrou. E era coisa de quase bilhões, só, tipo, por mês. Ou seja, ele não trabalhava. Só aquele dinheiro que ele já tinha lá rendia bilhões por mês, sabe? Eu não lembro exatamente o número, mas era um negócio que você fala, cara, isso não é possível que alguém ganha isso só esperando o mês passar, sabe? Só que aí ele explica, não, mas eu comprei ações de uma empresa que valia R$3, e eu comprei 5.000 ações dessa. E hoje as ações dessa empresa custam R$300. E ele explica que o dinheiro dele que rende hoje foi que ele teve que investir há 60 anos atrás, 40 anos atrás, sabe? Aí, o que eu percebo que o Thiago tenta transmitir nesse livro é que não é só você comprar uma ação. Você precisa ir comprando ações, sabe? Não é você pegar ali esses 30% do seu salário, comprar aquelas ações ali que aquele valor te deu para comprar e esquecer. Não, é você se programar para todo mês comprar um valor X de ações. E o legal é que, por exemplo, se eu quiser investir começar bem básico, se eu quiser investir na poupança, o que eu tenho que fazer? Alguém sabe me explicar? Primeiro passo para investir na poupança. A Aline tem que saber que a Aline investe. Abrir uma conta. Na onde? Num banco.
Perfeito. É o primeiro passo. Eu quero colocar meu dinheiro na poupança. Você tem que ir lá no Bradesco, no Itaú, no Santander, abrir uma conta e colocar seu dinheiro lá. Aí você vai falar pro gerente, olha, eu quero que esse dinheiro não fique na conta corrente, eu quero que ele vá para a poupança. Pronto. Você já fez ali seu investimento. Se eu quiser comprar ações da Petrobras, o que eu tenho que fazer? Quem sabe falar? Abrir uma carteira, né? Tem que abrir uma conta numa corretora. Só que aí não pode ser qualquer corretora, tem que ser uma corretora que tenha papéis da Petrobras, porque não são todas que têm. Aí, por exemplo, eu quero investir numa empresa do exterior, quero comprar ações da Tesla. O que eu tenho que fazer? Você tem que abrir uma conta numa corretora estrangeira, ir lá, mandar seu dinheiro, e depois que seu dinheiro está lá, você fala, não, eu quero que parte desse dinheiro vá para essas ações. Então, vamos lá, para investir de forma simples no banco comum, você coloca seu dinheiro num lado e depois que seu dinheiro já está lá dentro do banco, você fala, não, eu quero que esse dinheiro venha para cá. Numa corretora é a mesma coisa. Você vai colocar seu dinheiro na corretora e vai falar, não, eu quero que esse dinheiro vá para cá. Ou seja, eu quero que vá para um CDI, eu quero que vá para o Tesouro Direto. Tem ali, dentro daquela corretora, vários, eles chamam de, não é negócio, nem serviço, tem um outro nome que eles usam para aquilo ali, que é produto. Eles têm ali vários produtos. E você vai, depois que colocou seu dinheiro na corretora, você vai dizer, não, eu quero comprar desse produto. E ali tem PCA, que é para 2040, 2030, e tem ali já uma prévia de rentabilidade, mas, ou seja, você colocou seu dinheiro na corretora e depois você vai comprar esses produtos que aquela corretora tem. O legal disso é que a corretora em si, ela disponibiliza para você o nome não é broadcast, mas é uma tela onde você consegue ver seu rendimento, onde você consegue ver o seu dinheirinho subindo, descendo, de acordo com o mercado em si. Aí, ou seja, você comprou ações da Petrobras e as ações caiu porque, sei lá, vazou petróleo na bacia de Alcântara. Aí pronto, as ações caiu. O seu dinheiro que estava lá já não vale mais aquele dinheiro, ele reduziu. Mas aí o Brasil vendeu não sei quantos barris para a Europa. Pronto, o seu dinheiro valorizou e você consegue ver ali. O legal de começar a investir é que você não precisa começar complicando. Para começar, você precisa ter a sua reserva. Só isso. Depois que você tem a sua reserva, aí sim você começa de fato a investir. Aí você escolhe para onde você quer ir. Ah, eu quero comprar ações. Não, eu quero ficar mais para o lado do meu país, eu quero ir para o Tesouro Direto, eu quero ir para o IPCA, eu quero ir para uma área que eu não preciso estar acompanhando. Porque para essa área você vai colocar seu dinheiro lá e praticamente esquecer. Todo mês você vai lá e faz aquele aporte. Todo mês você vai lá e coloca 25, 50 reais. Já numa ação, não. Você tem que ir fazendo as atualizações. Vai ter que acompanhar o mercado, você vai ter que ler, você vai ter que ver vídeo, você vai ter que ler notícia. Tem coisa que acontece na China que reflete no Brasil e a gente nem sabe. E caramba, por que o leite está mais caro? A pessoa nem sabe. Quando o tomate está caro aí, vocês já perceberam que às vezes o tomate fica caro? Do nada, o tomate, R$ 28 o quilo do tomate. Do nada. Mas o que aconteceu para o tomate ficar caro? A pessoa nem sabe o que está acontecendo, sabe? Quando a gente começa a investir, a primeira coisa... a Natália Arcuri, ela explica que primeiro você tem que pagar suas contas. Zero a conta, nada de conta. Depois você faz sua reserva. Depois já tem sua reserva? Não, 6 meses se eu ficar desempregado, consigo me manter. Agora você começa a investir. Isso é tipo uma teia de aranha e a gente vai vendo as conexões, sabe? Quando a gente lê o Poder da Autorresponsabilidade, a gente viu um pouquinho de quem a gente é
com base na nossa criação. Tanto que na leitura do livro, para quem assistiu o vídeo ou lembra, a gente fala de como a gente trata o dinheiro, porque nossos pais nos ensinaram a tratar o dinheiro daquele jeito. E, por exemplo, a Aline, ela sempre guardou, ela sempre poupou, ela sempre via que se ela fosse precisar, ela ia ter que ter. Já a Jennifer não, trata o dinheiro de outro jeito. Eu também já trato o dinheiro de outro jeito completamente diferente. Se eu pegar aqui o aplicativo do banco e tiver ali R$ 300, eu já penso, onde eu posso botar esses R$ 300? E às vezes nem é investindo, é gastando mesmo. Sei lá, vou comprar alguma coisa aqui para mandar lá para minha mãe. Aí, sabe? Mas eu aprendi assim, isso já está no meu subconsciente. Com isso, eu criei estratégias para conseguir guardar o dinheiro sem que eu veja. Ou seja, eu compro uma ação que está lá, não sei na onde, que eu nem abro para ver. Mas todo mês eu vou lá e compro. Isso eu sei que está guardado. Quando eu abro aqui o aplicativo e, caramba, eu estou com R$ 30 na conta, eu já fico aí, caramba, já não posso usar mais. R$ 30, deixa aí, vai que eu preciso. Só que eu já tenho lá guardado. Se eu precisar, quer dizer, eu não tenho, eu nem sei que tem. Esquece isso, deixa lá, vamos mudar de assunto. A Jennifer do passado, se tiver R$ 300 na conta, ela fala assim: bora, tô rica! A Jennifer de Não agora, é? ela fala assim: qual foi a conta que eu esqueci de pagar? Alguma conta eu esqueci. Vou deixar aí porque ela vai aparecer. Tá sobrando, não é normal. Entendeu? Mas a estratégia de colocar o boleto, para mim funcionou, de colocar como um boleto, assim que eu recebo o meu boleto, que é para o futuro, eu já coloco, que é para justamente não cair nessa armadilha. Porque uma coisa assim, eu não sei vocês, mas eu percebo, e a Aline pode até falar melhor sobre isso, sendo psicóloga, é que assim, eu tenho essa coisa enraizada, essa coisa de gastar veio realmente de família mesmo. A minha família sempre foi muito gastadeira. Então, assim, vai ter momentos em que meu cérebro vai desligar dessa programação nova e ele vai falar assim, bora, Jennifer, se esbalda. E aí vai ter horas que eu vou agir no automático. Mas aí tem horas que eu falo assim, não, peraí, eu tô agindo conforme a programação anterior, que isso não define mais a minha pessoa. Então, peraí, volta. Às vezes é tão um automático, sabe, que quando eu vejo, eu já fiz. Mas a gente tem que... Eu acabo ficando um pouco mais vigilante com relação aos meus pensamentos. Não é só os... Não, aqui em casa não são só os meus, acaba sendo do meu esposo. Eu falo assim, volta. Entendeu? Também não é assim que a gente tem que ir controlando assim na maciota, porque aqui são duas pessoas criadas de formas diferentes, né? E aí uma pega um pouco o costume da outra, e assim vai. E para mim, o que funcionou muito foi quando a gente leu, né, O Homem Mais Rico da Babilônia, e eu falei assim, cara, eu preciso colocar isso porque foi importante na época em que eu trabalhava, quando eu voltei a trabalhar depois da cirurgia, que é do meu último emprego que eu saí, eu consegui, né, fazer uma reserva, foi muito pouco, mas eu consegui fazer uma reserva que me auxiliou e tem me auxiliado bastante, quer dizer, agora já acabou. Auxiliou desse período que eu fiquei em casa, que acabei não trabalhando, não fazendo nenhum outro tipo de renda. E lá atrás, duas coisas eu ouvi no Rangel falar, duas coisas foram importantes para mim que eu queria colocar aqui. Uma, eu acho que eu comecei a ver essa parte de finanças que estava me incomodando, foi justamente em 2016. E aí tive acesso a essas informações de você investir, vai em tesouro direto, vai nisso, aquilo outro, e tudo mais. E aí você pega eu ficava com muito medo, porque eu falava assim, cara, isso parece muito complexo. Acho que eu tenho que ter muito dinheiro. Eu não estava com a disponibilidade, não era a minha prioridade pegar aquele dinheiro e botar numa corretora para poder botar numa ação, botar num tesouro direto. Vai que eu não consiga recuperar esse dinheiro, ela fala que tem liquidez diária, e que esse negócio aí vai que eu peça no dia seguinte não tá. Então, eu sempre fui um pouco desconfiada nesse sentido. Então, eu ficava tipo assim, tá, vou deixar aqui, não vou deixar por aqui mesmo,
e tudo mais. Aí, quando foi em 2018 para 2019, o que eu fiz? Desse dinheiro, que na verdade eu não chamava de reserva de emergência, mas era uma reserva de emergência que eu estava fazendo, eu peguei uma parte desse dinheiro, e comecei a aplicar, assim, sabe? Pouquinho mesmo. Qual é o mínimo que eu posso aplicar? Aí entrei, aí a minha sugestão aqui. O que você tem hoje de dinheiro? O que você pode, né? Primeiro, o que você tem de disponibilidade que, se você aplicar, se vai demorar um dia, uma semana, não vai te fazer falta. Tem que ser um dinheiro que, se fizer falta, seja mínima, tá? Porque você vai com valores mínimos. Então, vamos lá, um tesouro direto é R$30 que você pode fazer uma aplicação, como todo mundo fala. Então, eu fui lá, fiz meu cadastro no tesouro direto, aí eu... O meu? Tá. Aí, o que acontece? Aí você pega, eu fui lá, tipo assim, fui no Tesouro Direto, fui fazer uma aplicação aqui, fui fazer uma aplicação lá, vi que, como eu tinha conta em um banco digital, ele conseguia fazer até o link do onde eu queria fazer, tipo, se você quiser, vai para esse banco. Eu falei assim, olha que magnífico. Aí comecei a ter acesso aos bancos digitais, que os bancos digitais já faziam o quê? O link direto para você poder fazer o Tesouro Direto, IPCA. Foi isso, acho que foi 2018, né? Porque eu só tinha conta no Banco Inter, que aí eu fazia todas as minhas aplicações pelo Banco Inter e pelo Tesouro Direto. E era sempre o mínimo. Se eu pudesse fazer com R$2, eu fazia. Porque era o que, para mim, não ia me prejudicar. E aí eu fui me habituando. E a gente tem que ir perdendo medo, fazendo essas coisas assim. Você não vai ter a rentabilidade de R$300 como você quer. Agora, você vai conseguir ver se você eu quero saber quanto que um IPCA, por exemplo, pós-fixado vai me render. Qual é o mínimo dele? O mínimo dele para você poder fazer aqui é R$100, você tem que deixar ele até 2035, que agora vai dar em torno de 12 anos. Então, beleza, esses R$100, você pode fazer isso? Não vai fazer mais nenhum outro tipo de aporte? Então faça e deixa até o final para você ver se vale a pena ou não. Gente, 12 anos, quando você vê, piscou. Aqui já passou 18. Entendeu? Já passou 18. Então, quando você vê, entendeu? Aqui, passou 35, quando você vê, caramba. Então, vai lá, vai fazendo isso, vai fazendo teste. Mesma coisa com ação. Vai lá, abre uma conta na corretora. Siga aqui o Thiago Negro, do livro, é uma pessoa que você pode chegar para estar seguindo. Aqui a gente tem lá no grupo mesmo, a gente vira e mexe, troca ideia sobre outras pessoas. Aqui já mencionaram, Natália Arcuri. A ação, por exemplo, a Natália Arcuri, ela tem um professor, que é o professor Mira, que ele dá várias dicas, ele tem o próprio Instagram dele também, sabe? Que é uma pessoa que trabalhou só com isso. Então, assim, vamos buscar conhecimento e vamos começar com o mínimo. E o mínimo faça com o mínimo que você pode, que vai fazer o mínimo de falta para você, se der algum problema, que pode acontecer, né? E que, tipo assim, às vezes você não vai recuperar de um dia para o outro, você pode conseguir recuperar, às vezes não. Mas manipular, me colocar nisso, né? O que muita gente fala, skin the game, né? Você se colocar na prova de fogo fez a diferença para eu poder perder o medo de começar a investir nisso, de achar que era uma coisa mirabolante, de achar que eu só conseguiria investir quando eu juntasse R$1.000 e aí eu conseguiria fazer alguma coisa. Nossa, eu fiz... Na época, eu tinha, somando tudo, que eu fui fazendo um pouquinho em cada lugar. Foi assim mesmo. Por isso que eu tô falando que hoje eu vou tirar tudo para poder investir melhor, porque eu vou fazendo um pouquinho em cada lugar para poder saber como que era, como que isso funcionava. Eu posso fazer do celular? Não posso? Eu tenho que fazer de um computador? Eu posso ver em qualquer lugar? Onde que eu acompanho isso? Quanto que eu pago? Pago taxa? Não pago? Entendeu? Corretora tem a maior parte hoje, você nem paga taxa de corretagem, entendeu? Que é o que ele menciona algumas vezes no livro. E eu vi que, assim, todo mundo é natural. A gente, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai requerendo outras coisas, né? Então, tipo assim, a evolução de todo mundo foi parar de ficar só colocando dinheiro na poupança e colocando em outros tipos de produto. E quando foi em 2020, eu vi o Itaú, que era onde eu tenho conta até hoje, me colocando lá uma opção de produto de CDB, entendeu? E assim,
Aquelas pessoas que são um pouco mais conservadoras, que vão ver assim, não, porque é um bancão, vai me dar um CDB bom, CDB que rende bosta. Ainda bem que eu conhecia. Mas, tipo assim, eu achei fantástico porque os aplicativos de bancos, desses bancos tradicionais aqui do Brasil, eles já estão botando neles lá para você poder fazer, assim como os bancos digitais já fazem há muito tempo. Né? Então, assim, está todo mundo evoluindo nesse sentido, porque eles estão observando que todos os clientes também estão crescendo nesse sentido. Então, assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. O legal desse livro é que ele já te dá umas pinceladas de como você pensar e tudo mais. A gente vai ter outros livros de finança que a gente vai tentar melhorar a linguagem para poder a gente ir adaptando, que a gente vai ler mais para frente, entendeu? Para poder a gente ir se habituando. Por quê? Para a gente... como ele mesmo coloca, tipo assim, a ideia vai ser sempre a gente pagar juros. Ele até coloca no finalzinho dessa última parte do gastar bem, né? Sobre as contas, os tipos de conta, né? Que cada pessoa tem a conta varejo, a premium e a private, e a maior parte das pessoas que tem aquela taxa de conta simples, que é que você paga aquela cesta que você não sabe para que serve, é a que sustenta o banco. E que é para elas que o banco vai oferecer o mínimo de opção possível de produto, como o próprio Rangel falou. Só que, à medida que você vai crescendo o seu dinheiro ali, aí você vai mudando de categoria no próprio banco, aí você vem o Personalité, o Van Gogh, não sei o quê. Aí eles já começam a querer fazer uma firulinha e tudo mais, aí querem começar a oferecer um produto ou outro para você. Só que quem sustenta mesmo é a maioria das pessoas que está ali no bancão, entendeu? Então, a gente precisa ficar de olho nisso. Por quê? E vou fazer só um paralelo para poder parar de falar, que eu tô falando pra caramba. Que, assim, ele fala isso em outras partes, e ele volta a falar um pouco aqui na página 81, quando fala assim, acho que a gente tem que ter, e aí trazendo um pouco da autorresponsabilidade, a gente tem que trazer a nossa responsabilidade para a gente cuidar do nosso patrimônio. E passa por como a gente vai gastar, né? Ele bota aqui, ó, não importa quanto entra, se a saída de capital ao longo do tempo for maior e o saldo for negativo, tenho lhe avisar, você não é rico. Se você sonha com um salário maior, pensando apenas no carro bonito, nas viagens de luxo para postar nas redes sociais, no consumismo desenfreado, e ao conseguir uma promoção, que aí você vai ganhar um pouquinho melhor, automaticamente aumenta seu padrão de vida, sem pensar no futuro, você provavelmente nunca será rico, porque você nunca vai conseguir gastar bem, né? E aí, aqui foi a facada que eu falei assim, meu Deus... Assim como usar uma máscara de super-herói no carnaval não lhe dar poderes de verdade, ter dinheiro não o tornará rico enquanto você construir com ele apenas alicerces para a pobreza. Né? Quem aí é da área de construção sabe que alicerce é a base da casa. Se sua base está baseada em pensamentos de escassez, em pensamentos de pobreza, não tem como você enriquecer, pode ser colocado o dinheiro que for na sua mão. O próprio Rangel já falou isso aqui em outras oportunidades, né? Já falou dessas pessoas que pegam e que ganham dinheiro aí na loteria e não conseguem manter. Por quê? Porque é isso. Se a gente não aprender a como gastar, e aí o aprender a gastar passa por a gente tomar posse de saber, onde que, desde o momento em que eu vou deixar meu dinheiro. Às vezes a sua decisão não é deixar o seu dinheiro na conta que você recebe o seu pagamento. Tem que transferir para uma outra. Mas quem é que vai te dizer isso? É você. Não tem como outra pessoa dizer isso para você. A outra pessoa que vai te dizer, ela vai te dizer baseado no que você quer. Que um consultor financeiro faz isso. O que você quer para a tua vida? O que você tem? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus objetivos? Se você não souber, cara, só depende de você. A Carol chegou aí, ela tinha avisado lá no grupo que ela ia chegar um pouquinho depois. Seja bem-vinda. Seja Obrigada, eu acabei chegando bem depois, né? Desculpa, porque eu trabalho em casa. Então, ficou complicado hoje. Sem problema. Eu até queria comentar isso aí que você falou, porque aconteceu comigo, essa parte que eu peguei você falando.
porque eu já estudei os cursos da Natália Arcuri, e eu sei o que eu tenho que fazer, só que aí, a cada pouquinho que eu ia subindo, que eu ia ganhando dinheiro, eu aumentava o meu custo de vida, entende? Então, velho, eu me fudi total. Então, assim, eu reparei isso só esse ano. Eu fui colocar no papel quanto que eu gasto por mês. Vocês têm noção que o que eu gasto por mês de gasto fixo, que eu fui colocar no papel, tá dando em torno de 10 mil reais. Olha. E aí eu ficava assim, velho, não tem condição, só tá saindo, porque o dinheiro que entrava eu não via. E aí eu fui fazer uma tabela, eu lembrei, fui ver as aulas dela de novo e fiz uma tabela de custos dos 3 últimos gastos. E aí lá ela fala, independente se você já sabe, faz, porque tem hora que a gente voa mesmo. E aí eu fui reparar, por que o meu custo de vida aumentou? Porque eu troquei a margarina, eu não uso mais margarina, eu consumo manteiga. Manteiga tá 25 conto. E por aí vai. Então eu fui reparar que a minha compra do mês dá quase 2.500. Porque eu só consumo coisa que eu gosto. E assim, se eu diminuir, 70% vai cair pela metade, entende, gente? Gente, é um choque muito grande, juro pra vocês. Eu fiquei chocada esse ano. E é o que eu vou fazer diferente. Então, esse livro caiu na hora certa, porque eu tenho esse livro aqui já tem mais de 6 meses. E eu nunca comecei nem a ler. E eu que tinha ele há quase 2 anos, eu nunca tinha nem aberto. É complicado. Esse grupo foi sensacional, porque me forçou a ler ele, porque eu não ia ler ele tão cedo. E realmente, essas coisas que ele fala, tudo isso que ele explica, a diferença do CDB, do CDI, a gente já sabe. Eu, pelo menos, já sei. Só que a gente acaba que falar, vou ganhar 100 reais daqui 4 anos, velho. Vou fazer isso não. E aí a gente não faz. E o que você falou é surreal. A gente precisa colocar num papel ou numa planilha, onde quer que for, que a gente visualize, porque se alguém se alguém te perguntasse assim, você gasta 10 mil por mês, você vai falar, não, 2. Eu achava que eu ainda estava gastando. Não, 2 não, porque eu moro de aluguel. Eu ainda moro de aluguel. Então, o meu custo fixo, assim, com aluguel, água, luz, internet, fica em torno de uns 3.500. O restante é coisas que eu não preciso, assim, gastar, eu posso diminuir. Só que aí, a gente não diminui, a gente vai só crescendo. Entrava um dinheiro a mais, vou viajar. Eu fui para a praia em novembro, eu não precisava ter ido, porque eu não podia gastar. Gastei o dinheiro que eu não precisava, assim, por vaidade. Realmente, a gente faz coisas sem precisar. E que burrice, velho. A gente é muito burro, porque se eu fosse ter feito, se eu tivesse feito isso uns 6 meses antes, eu não tava do jeito que eu tô hoje. Mas a gente aprende assim, né? Infelizmente, a gente tem que passar por isso pra gente não repetir. Que bom que eu passei por isso, que agora eu sei o que eu tô fazendo de errado. Eu achei muito interessante. Mas o Thiago Nigro fala que a vida ela não é justa. Tem um vídeo dele que ele fala que a vida não é justa. E realmente ela nem pode ser. Sim. Porque se fosse todo mundo ganhar o mesmo valor, todo mundo gostar da mesma cor, isso não existe. Mas, por exemplo, se eu for no cabeleireiro e eu fizer esse corte de cabelo que a Aline fez, ele vai me cobrar uns 200 reais. A Aline pega o Instagram, ela fala assim, qual que é o Instagram de vocês? Eu vou marcar vocês aqui. Já tá pago, entendeu? A vida não é justa, pô. Não é mesmo. Da mesma forma que cortar o seu cabelo num lugar aqui no bairro custa 30 reais. E para mim cortar o meu no mesmo bairro custa 350. Né, Ju? Exatamente. Se a gente cortar o cabelo cacheado, você pode ir na mesma mulher, ela vai te cobrar 30, mas o meu vai ser 350. Eu acho um absurdo. E realmente é isso que acontece. Esse livro ele vai abrir muito a nossa mente ainda. A gente está no comecinho e eu acredito que, como a gente falou no começo da live, a forma dele expressar parece confusa para quem nunca viu do termo, sabe? Pô, economia, eu mal sei o que eu pago de imposto. Tem gente que nunca fez o imposto de renda na vida. Sabe? Aonde eu tenho que ir? O que a Receita Federal faz? Tem gente que não sabe. Então, é uma linguagem que aprofunda bastante, mas que, por esse primeiro contato que a gente está tendo, mesmo quem já tinha o livro e não tinha lido,
é essencial demais para a gente dar esse passo para cima, passo para frente, sabe? A gente já leu outros livros e a gente percebe que a segunda, a terceira, a quinta leitura, ela parece que agrega mais do que, de fato, a primeira. A primeira é só para tirar a trave dos nossos olhos. Já as próximas leituras, a gente consegue se aprofundar muito mais. E eu acredito que a gente vai ter isso com esse livro. Essa primeira leitura que a gente está tendo, ele é mais para a gente ter essa experiência. Poxa, peraí, então eu posso poupar? Como que eu faço isso? Por exemplo, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não tinha como ir de um lugar para o outro. Para eu ir, se eu tivesse que ir de ônibus, eu tinha que pagar 2 euros por viagem. Ou seja, eu ir para trabalhar todo dia pagando 2 euros, era 60 euros só para ir trabalhar. Pô, 600 euros não faz sentido. Tá doido? Se eu fosse converter 600 euros, ia dar 300 reais, em média. Aí eu falei, não, eu vou comprar um meio de transporte elétrico. Aí comprei um patinete elétrico. Paguei 150 euros. Aí eu usei durante 3 meses. Pergunta se eu usei depois. Eu tô aqui há 6. Não usei mais. Aí, mês passado, eu fiquei apertado para cumprir com a minha obrigação. Isso, para mim, agora é uma obrigação. Todo mês eu tenho que tirar 100 euros e guardar. Tem que investir, tem que enfiar em algum lugar. Eu fiquei apertado e eu não tinha. Eu falei, cara, eu não estou usando esse patinete, eu vou vender essa desgrama. Aí vendi por 100. Mas também eu já consegui cumprir com a minha obrigação. Já coloquei os 100 euros que eu propus de colocar e já me livrei. Só que, por mais que eu tenha pagado 150, usado ele por 3 meses, recuperado ali se eu tivesse ido de ônibus, vendido a 100, eu não sinto que foi um prejuízo, porque eu sinto que eu cumpri com a minha obrigação de depositar os 100 euros na corretora todo mês, sabe? Tem coisas que a gente vai fazer, e a própria Juliana falou agora no começo, agora não, 2 horas atrás, ela falou que, por exemplo, a gente vai fazer as contas de quanto a gente precisa para o básico. Caraca, nem para o básico dá. Como é que a gente vai tirar 30% do básico? Cara, a gente vai ficar devendo. Então a gente tem que fazer o dinheiro entrar. A minha mãe, renda extra, ela... né? Exatamente. Se virar. A minha mãe, ela... Pode falar, pode. Só te cortar. Eu vi um vídeo da Lara. Vocês conhecem a Lara? Eu só Nesteric, acho que é isso, né? O apelido dela. Vocês conhecem a Lara? Eu vi um vídeo dela falando, e realmente, se você for parar, não conhece, não? Não, Você? vou procurar. Eu vou Manda te lá no mandar. grupo depois pra gente. Tá. E aí ela fala ela é muito, gente, muito assim, muito, não, ela é de outro mundo, o cérebro dessa mulher, ela é muito inteligente. E aí ela fala, tipo assim, que ela foi criada, ela passou por uma situação difícil demais quando ela era criança, passou fome e tal, passou muita humilhação, teve que vender revistinha no sinal, mas assim, uma coisa que ela aprendeu com o padrasto dela, que ela nunca pensou assim, não, eu sou pobre, então se eu tenho 8 reais para comer, eu vou comer 5, vou guardar 3 para comer depois. Não, eles comiam bem com aquilo ali, comia suficiente, né, para todo mundo, e aí eles davam um jeito de arrumar mais dinheiro. Então sempre foi assim, toda vez que eles foram crescendo, toda vez que eles tinham, por exemplo, a renda é 5 mil reais, não tá dando, eu preciso de mais, eu não vou diminuir o custo de vida, eu vou procurar uma renda extra para complementar, em vez de diminuir, porque geralmente a gente tem essa tendência, nossa, acho que eu vou dar uma diminuída aqui, né? Não vou sair esse mês não, porque, e vou ficar morno, tá bom, mês que vem eu saio. Não, é a renda extra, a gente correr atrás de fazer mais para não diminuir o seu padrão de vida. Porque isso mexe com o psicológico da gente, velho. Trabalhar 30 dias, igual um condenado, rala pra caramba, para você não poder ir no restaurante que você quer comer, porque é muito caro. Não é foda? Não é desesperador? Você não puder, tipo assim, não puder sair para um lugar que você quer ir, pelo menos uma vez no mês, só que é muito caro, você não vai poder ir, porque, sabe, não é desesperador? Eu sinto assim.
Então, depois que eu vi esse vídeo dela, eu falei, velho, é verdade, eu não vou começar a diminuir as coisas, eu vou procurar trabalho extra. Não é? Eu, para finalizar, falei com a minha mãe, teve um tempo atrás, quando meu pai faleceu, a minha mãe recebeu um dinheiro do falecimento do meu pai. Só que minha mãe nunca precisou trabalhar, ou seja, ela não tinha noção do que ela precisaria fazer para manter o que ela teve, o que ela ganhou, muito menos que ela teria que trabalhar para aquilo não acabar, porque isso não existe. Se o dinheiro só sai, uma hora ele acaba. Quando ela recebeu o valor que ela recebeu, eu falei para ela, mãe, e agora? A senhora precisa fazer dinheiro entrar. E como é que faz dinheiro entrar? Tem que inventar alguma coisa. Vender biscoito, vender bolo, vender pão. O que a senhora gosta de fazer? Aí ela falou, eu gosto de fazer tricô. Falei, então, faz uns tapetes, faz umas bolsas, faz que eu dou um jeito de vender para a senhora. Eu monto uma loja online, tiro umas fotos e a senhora vai vender. Passou quase 6 meses, já tinha ido metade do dinheiro que ela recebeu. Aí eu falei, mãe, e aí? O dinheiro não entra. Vai chegar uma hora que o dinheiro vai acabar. E ela achava, não, esse tanto de dinheiro, isso nunca vai acabar. Mas acaba. Tipo, era um valor que ela nunca tinha visto. E agora ela tem. Ela ia no mercado, fazia compra lá de 2.000, 3.000 reais, coisa que a gente nunca tinha feito antes. E funcionava, ela ficava, não. Aí emprestou dinheiro para um, emprestou para o outro. Até que chegou o momento que o dinheiro acabou. Aí, quando acabou, ela ficou desesperada. Só que eu falei para ela, mãe, ainda não é o fim do mundo. A senhora ainda pode fazer o dinheiro entrar. Aí ela botou a mão na consciência, sabe? Só que isso não precisa esperar acabar. Se você já fez a conta e viu que tá faltando ali um pouquinho para você começar a investir, não é para pagar o básico, tá? É para começar a investir. Para pagar o básico é a nossa obrigação. A gente vive para isso. Dá um jeito. É correr atrás. Pô, Rangel, mas eu só tenho 24 horas no dia. E eu preciso dormir pelo menos 6. Mas e o restante, sabe? Eu tive a oportunidade de iniciar uma sociedade com uma colega aí do Brasil, numa empresa de design. Ela tem os clientes e eu tenho a mão de obra. E eu pensei, peraí, se eu vou começar a vender meu tempo para o meu trabalho aqui em Portugal, eu ainda vou conseguir particionar esse meu tempo para vender para o Brasil. Eu comecei a pensar igual o Thiago Nigro, ele fala no livro. Tá, se você quer comprar algo que custa R$1.000, mas você demorou 1.000 horas para comprar, para ter esses R$1.000, então você está comprando com a sua vida. As 1.000 horas que você trabalhou para comprar aquilo, você vai dar para aquela pessoa. E aí, quanto mais da sua vida a gente vai dar para conseguir as coisas, sabe? É muito doido pensar isso. E eu volto naquela imagem que eu mandei lá no grupo, da menininha olhando a senhorinha por dentro do carro, e parece que é o reflexo dela. Ela é jovem, mas, gente, é muito rápido. É muito rápido. E a nossa vida vai passar, e o nosso tempo já foi, esvairiu, a gente gastou com bobeira que não precisava, e o final da nossa vida a gente não tem como saber como é que vai ser. Mas a gente pode se preparar, sabe? Eu acredito que esse livro vai ajudar bastante nesse sentido. Verdade. Essa imagem que você colocou lá, eu já vi ela pelo outro lado. Eu já vi como se a senhora estivesse olhando para a criança. Tipo assim, eu era uma criança e o tempo passou e eu não vi. Porque não é cabuloso? Eu não me sinto, não me acho velha, mas eu já tô velha. Então a gente não vê, a gente vê depois o tempo. Eu já tô velha, eu já tenho 2 meninos. Né, Juliana? E aí. Tem nada de velho, gente. Tem, tá... eu já, pra eu mim, já me sinto uma idosa. Não, que isso? Você tá com o quê? 30? 30? Que 30, minha filha? 30. Que 30? Tô com 32. Vou fazer 33. 32. Pô, eu pensei que ela ia falar, tô com 40. Não, que 30, eu tô com 40. 30, 32. Gente, não, para com isso. Não, eu já me sinto uma idosa. Eu falo porque eu acho que de acordo com a maturidade que a gente vai alcançando,
e os estresses que a gente vai passando, a gente acaba que vai ficando mais velho, sim, isso é verdade, viu? Porque a gente começa a ter hábitos que são considerados de velho, entendeu? Então, eu já me sinto uma idosa, para mim, eu já estou super atrasada. Eu entendo que cada um tem o seu tempo, né? Esse negócio de que o pessoal coloca idade para construir as coisas, eu não acredito muito nisso, porque não é a realidade de todo mundo. Então, mas eu me sinto uma senhora já, de verdade. Não, mas ainda tem muito chão pela frente ainda. É igual o pessoal aqui, quando pergunta quanto tempo você está em Portugal? Eu falo, eu estou aqui há 6 meses, 5 meses. Aí eles falam, não, tá novinho ainda. Eu falo, eu tenho muito que deixar o couro aqui ainda, pode ficar tranquilo. O pessoal fala que eu vim para deixar o couro e não levar o ouro, ou ao contrário, eu vim para levar o ouro, não deixar o couro. Mas eu Você já aprendi que sente a que gente tem tem mais de um que ano que você trabalhar. está aí, não é? Ah, com Você já certeza. E a com certeza. responsabilidade que já colocaram sobre mim é, por exemplo, eu estou numa empresa onde o cara que está abaixo de mim já está na empresa há 7 anos. E eu estou na empresa há 4 meses. E como é que explica isso, sabe? Não tem É como explicar. você Na ver verdade, a necessidade da outra pessoa e na resolver. verdade, Só tem como isso. explicar, sim. Como é que fala? É mérito, né? Identificar o problema. Qual que é a É, sua dificuldade? Deixa eu te ajudar. Deixa eu ver se não eu é tempo, consigo. verdade. Não. Que bom. É isso, É né, a Jennifer? Eu estou capacidade de falando resolver besteira. problemas, né? Não, eu acredito Exato. nisso. Igual a Karen falou, é mérito. Porque se você for olhar, eu estava vendo não sei se foi um story, não sei, do Wendel Carvalho. Ele falou exatamente isso, que é coisa que o Bob Proctor também fala, que é esses grandes, né, milionários falam, que os milionários resolvem problemas. Os pobres fogem dos problemas. Foge dos Então, problemas. Eu por também vi exemplo, esse vídeo. isso, eu falei, cara, faz todo sentido, Ah, porque às vezes, vamos pôr uma coisa bem básica. Se você está com um problema hoje e você consegue resolver ele, lá na frente você tem a capacidade de resolver aquele problema. Esse conhecimento que você tem, você vende. Você pode vender, seja com o seu trabalho, seja. Não, geralmente trabalhando, né? Mas assim, a tudo que você passou. Ou Isso, ajudar alguém, exatamente. né? Mas assim, falando financeiramente sobre dinheiro, eles falam exatamente isso. Por quê? Igual você não olha, ele até citou isso, ele falou lá, o iPhone, por exemplo. É iPhone que fala? É. É iPhone. O iPhone, por exemplo, você não tem um celular porque você quer dar dinheiro para a empresa que faz o iPhone. Você tem o celular porque isso resolve um problema que você precisa resolver. Então, o cara que resolveu o problema dele, que era ter um celular mais avançado, que não travasse, etc., ele resolveu o problema dele e o problema dele virou o quê? Solução para muitas pessoas. E isso é o que faz ele um milionário. E o Bob Proctor fala exatamente isso, que o seu valor está ligado à quantidade de problemas que você consegue resolver para as pessoas e à quantidade de pessoas que você ajuda através do conhecimento que você tem. Se a gente Então, trouxer, perdão, se a gente trouxer para a nossa realidade, tem um produtor que ele chama Contzilla. Se vocês ouvirem a história da vida dele, o cara era da periferia, trabalhava pirateando DVD de show, vendia, e depois teve uma época que ele começou a fazer uns remix, só que ele queria ser cantor, famoso, porque ele via todo mundo assim e ele queria ser. Só que ele identificou um problema, que ninguém se lançava. O cara tinha ali na casa O dele... Condzilla é a Furacão 2000, né, de antigamente. Ele via ali E que até tinha maior. um amigo dele fazia rap, mas ninguém falava desse amigo dele. Aí ele falou, opa, peraí, tem alguma coisa aqui que eu posso oferecer. E ele começou fazendo clipe, fazendo vídeo, e hoje ele produz para um monte de gente. E a Hoje ele é produção dele referência. é muito grande. A produção dele é digna de ir lá de fora.
Ele tem projeto com a Netflix. Hoje ele é referência, sabe? Ele tem uma série lá, né? Sim, que ele produziu. Ou seja, não é... eu sou pobre, eu não tenho oportunidade. Não, esquece isso. É identificar um problema. Você percebeu que tem alguma coisa ali que tu pode fazer? Eu conheço, quando eu era menor, eu vendia bolo de cenoura na escola. Por quê? A tia do lanche sempre abria a merda da lanchonete depois do horário, quase. Faltando 10 minutos para acabar o recreio, ela abria. Eu falava, pô, pelo amor de Deus. Aí eu comecei a fazer, minha mãe fazia e eu vendia. Mas era uma necessidade, o povo queria comer alguma coisa diferente além da merenda e não tinha. Vendia igual água. Você resolveu o problema seu e depois, pô, peraí, isso aqui ele viu tem uma mais forma gente de que lucrar precisa. com a escassez, né, que tinha lá. Exato. Mas foi identificar igual a gente problema. falou. Em vez de ele ficar reclamando, tipo, poxa, tia, porque tem gente que vive nessa, cara. Você vê um problema, você reclama do problema, você fica em cima do prego reclamando, mas você não pensa assim, como que eu posso resolver esse problema? Para você primeiro tira o céu da reta. Depois você fala, cara, isso aqui... as pessoas ao redor começam a perguntar, eu acho que deve ter sido assim com o Rangel. Depois você conta, Rangel. Se as pessoas começaram a perguntar, esse bolo aí? Só o Rangel tá lanchando, a gente não tá. Aí o Rangel, opa, tem uma oportunidade aqui. Tudo é visão, tem que identificar. Mas aí, só para, já que a gente está finalizando, agora sobre a questão que você falou sobre a vida não é justa, eu tenho um pensamento diferente baseado no que a gente está falando. Eu acho que a vida é o que o Paulo Vieira fala. Cada um tem a vida que merece, seja por omissão ou por ação. Então, eu acredito sim que, entrando nessa questão de cada um ter a vida que merece, que a vida é justa, cara. A vida está muito baseada nessa questão, tipo, o quanto você evolui. Se você não evolui, a vida é justa para você no patamar que você não quis evoluir. Se você evolui, cara, tem gente que realmente faz milhões, porque o cara, ele teve essas perguntas. Como que eu posso resolver esse problema? Como que eu posso agregar para aquela pessoa? Como que eu posso fazer mais dinheiro? Em vez de ele sentar no prego e ficar reclamando que o prego está doendo. Então, assim, voltando naquela questão que foi falada da vista não ser justa, eu acho que a vida é justa sim. Eu acho que cada um tem a capacidade de... Nós todos somos iguais em sentido de você tem a capacidade criativa, mental, de raciocínio, na grande maioria, eu falo, exceto as pessoas que têm algum problema, que você tem a capacidade de evoluir, mas muitas das vezes as pessoas não querem evoluir e elas reclamam que a vida não é justa. A vida não é justa. Porque fulano ganha tanto, eu ganho uma miséria. Tá, mas o que você faz diferente na sua vida? Aí você vai ver a vida de fulano, igual você está falando, o cara ralou, o cara teve que ter disciplina, o cara passou por vales, então com a história da vida dele, ele teve um merecimento de, peraí, agora eu estou sendo recompensado por toda a merda que eu passei na vida. Então, assim, é aquilo que o Paulo Vieira mesmo fala, cada um tem a pança que merece, cada um tem a vida que merece, porque ou por omissão ou por ação, você é responsável pela vida que você cria. E eu penso dessa forma. Eu discordo em partes, porque o Cortella mesmo fala que por mais que a vida... eu não acho que seja assim também, não. Por partes. Por quê? Tem gente que nasceu com a bunda virada para a lua. Que, tipo, tem muita sorte, velho. E às vezes a pessoa não está preparada e a sorte bate na porta dela 300 mil vezes, sabe? Tem exceções. E tem gente que, tipo, por exemplo, quem já nasce bilionária aí e não precisa de fazer nada, sabe? Então eu acho que por isso que a vida não é justa. Tem exceções, claro. Mas eu continuo achando que não é, porque o Cortella, ele tem uma parte de um livro dele, que eu não lembro o nome, que ele fala, que a gente escolhe o que a gente vai comer, né? A gente sabe que não pode comer carboidrato, que não pode comer pizza, que não pode comer isso, que vai causar isso, mas a gente come.
né? E cada um escolhe o que quer, por mais que você saiba o que você está fazendo. Então, da mesma forma que tem desse lado que você disse, que eu concordo em partes, eu também acho que tem do outro também. A vida é... Pensem no infinito e depois mistura isso com probabilidade e depois com aleatoriedade. É isso. Um negócio infinito que dá para fazer de todo jeito e cada um pensa de uma forma, vê de outra, mas o cerne, a base, o núcleo disso é que, para quem acha que a vida não é justa, tá, beleza, ela não é. E agora, o que você vai fazer? Não, a vida é justa, sim. Tá, ela é justa. E o que você vai fazer? Sabe? Qual Sim. é a decisão que vem depois Exato. disso? Tipo, eu engordo comendo um alface, tá? E aí, o que você vai fazer? Tem Exato. gente que come um hambúrguer e emagrece, tá? E aí, o que você vai fazer? E aí? Tudo depende. Qual é o próximo daí. passo? Tem gente que fica Exato. 2 dias sem ir na academia e perde 10 quilos. Entende? Isso realmente existe. Então, quando a gente fala, poxa, a vida realmente não é justa nessas horas, a gente fala, porque tem gente que fica realmente 3, 5 dias sem ir na academia e perde 10 quilos. Você fala, caralho, velho. E às vezes eu vou 10 dias, faço dieta direitinho e emagreço 1 quilo. Então, realmente, às vezes a vida não é justa nesses sentidos, né? Então, eu acho que depende aí. Não é sempre não. O questionamento não é nem se ela é justa ou não, é o depois. Simples. Eu acho que a vida não aí? é equalitária, tipo, não é igual para todo mundo. Sabe? Tipo, Igual não é. você nasceu igual, não é. Igual. Você vai ter, de acordo com onde você mora, com a criação que você teve, você vai ter os seus caminhos a percorrer. E talvez aquele sonho que você tem para um outro que nasceu numa condição melhor, ele vai ter mais chances de chegar lá. Mas aí tudo entra, é muito complicado, porque tudo entra, tudo é balanceado, por exemplo. Igual você citou, o cara nasceu no berço milionário, beleza. Mas dependendo da educação do cara, ou sei lá, tem gente que. Até mesmo a educação, por exemplo, igual a gente vê. Cara, eu conheço um cara, sério, que ele é muito inteligente. Ele passa em todos os concursos que ele fala assim: eu vou estudar para o UFMG. Aí ele passa. Eu vou fazer agora. Ele já mudou. E olha só, a inteligência dele para isso é grande, só que a sabedoria dele é zero. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que ele tem muita facilidade, porque é o tipo de pessoa que você fala assim, não precisa estudar, que chega lá, tira 10, que você fica com raiva, que você tem que estudar para tirar 5. Infelizmente, é a pessoa que não dá valor. E, por exemplo, em vez de estudar para um concurso ou ser alguém na vida, pula de faculdade em faculdade, não sabe o que quer da vida, porque parece que é fácil, né? Vem fácil. Então, hoje eu quero fazer medicina, psicologia, amanhã eu quero fazer contabilidade. Todo mês que eu converso com ele, gente, todo semestre ele mudou de faculdade. É incrível. Nossa, ele deve ter umas 10 faculdades. Tem, e não trabalha. Eu fico pensando assim, Vive de quê? com uma cabeça dessa, eu já tinha, às custas da mulher. Com a cabeça dessa, o que eu faria? Gente, faz um concurso. Um concursinho ali, ó, para trabalhar no seu bairro, prefeitura, só para você manter, já que você não quer fazer muita coisa. Mas não. Então, tipo, vamos dizer, a vida presenteou ele com um cérebro muito bom. Mas ele é burro. É a pessoa inteligente mais burra que eu conheço. Porque não faz dinheiro, gente. Como assim? Um cérebro... E aí tem gente que você fala assim, cara, nasceu na favela, teve que comer o pão com o diabo amassou para estudar, usava a luz do poste para estudar, e o cara deu certo na vida. Então, sim, é difícil comparar. Sim. É difícil comparar. Verdade. Isso é verdade. Jennifer, conduz aí, que senão a gente vai aqui até 2 da manhã. Já são 9h20. Para mim, né? Porque para vocês é mesmo. A gente empolga. Pois sobre o livro, foram essas as considerações que eu fiz, que assim, que me chamaram mais atenção. Alguma outra coisa, alguma outra passagem? Senão eu vou mostrar aqui, que eu queria falar aqui, que ficou meio confuso, né? Que lá da próxima a gente vai começar a partir do efeito manada. No livro físico é a página 98, e aqui é 95 no PDF.
E vamos ler até ações, conceitos gerais, que no livro físico é na 132. E acho aqui no PDF, deixa eu ver. 132. Isso, a gente vai ler, vai começar falando sobre ação e a gente vai deixar para poder entrar melhor no outro encontro. E no PDF é 128. Fechou, gente? Porque senão, tadinho, o nosso amigo Rangel também vai pegar. Lá é mais tarde, né? Não fudeu. Vamos tirar uma fotinha do nosso encontro. Aline, abre aí a sua câmera. Rangel, tira a foto aí, por favor. Espera aí. Pronto, vai. 1, 2, 3 e... Pronto. Fechou? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Karen, mesmo que precise chegar atrasada, pode comparecer sempre, entendeu? Se o encontro estiver rolando, pode vir. Venham mais vezes. Obrigada a todos pela presença. Angel, sempre muito obrigada. Beijos Muito e obrigado para até vocês também. a próxima. Tchau, gente. Beijos. Tchau, Tchau. Beijo. Cadê a